você sabe dos direitos como consumidora, você sabe dos seus direitos na parte trabalhista, você sabe também com muito bom dia a todos, muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Metropolitana, bom dia, querida Cris, é uma enorme satisfação, uma honra estar com vocês nesta manhã, falando sobre o direito do consumidor, especialmente voltado ao atendimento de mulheres que sofrem esse período, esse processo de tratamento, de busca de uma cura, que nós sabemos que é realmente um momento muito delicado, né, para a mulher, e o nosso papel enquanto mulheres, e eu na área do direito, trabalhando nessa defesa do consumidor, é realmente trazer a informação que seja de maneira mais clara possível, para que as pessoas, compreendendo seus direitos, possam bem exercê-los. Agradeço pelo honroso convite da Rádio Metropolitana, agradeço a toda a produção do seu programa, Cris, você que é uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, e que a gente possa falar sobre esses direitos. Bom, os principais direitos da mulher que sofre esse período, né, que nós temos que considerar sempre de maneira muito positiva e de maneira atenta a levar a esperança das as mulheres, né? Então, os principais direitos dessas mulheres seriam quais? Primeiro, direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Temos que também falar sobre um benefício que é o benefício da prestação continuada, o saque do fundo de garantia. Muitas mulheres são registradas, têm um vínculo com as empresas, né? Pela CLT, então são funcionárias contratadas por empresas, então certamente tem ali durante alguns anos a contribuição para o fundo de garantia, então elas podem fazer esse saque, da mesma maneira os depósitos feitos para o PIS e PASEP, e também algumas licenças. Então, claro que nesse período da vida de uma mulher que está atravessando um tratamento de câncer, seja mama ou seja, enfim, outra situação envolvendo câncer, é necessário que essa paciente passe por consultas, por sessões de radioterapia, quimioterapia. Então, numa situação como essa, a lei também autoriza a questão envolvendo as licenças, tá? E também financiamento de um imóvel. Então, muitas vezes a pessoa tem ali um contrato bancário por meio do qual ela adquiriu o seu imóvel, está pagando esse financiamento. Então, de que maneira que essa paciente consegue pagar esse financiamento se ela está atravessando um momento tão delicado? A sua vida profissional fica prejudicada. Então, também o direito à quitação desse financiamento, tá? E, por fim, nós podemos destacar também o atendimento prioritário. Então, o atendimento prioritário, ele é garantido à mulher que tem ali uma situação de tratamento por câncer, né? E ela vai ter atendimento prioritário nos processos judiciais, ela vai ter atendimento prioritário também, por exemplo, nos serviços públicos, transporte, até mesmo atendimento na rede pública de saúde, no SUS, são caminhos que o Estado, por intermédio da Constituição Federal, que assegura o direito à vida, o direito à saúde de todas nós, mas sobretudo numa situação envolvendo tratamento de câncer, um atendimento prioritário. Então, de maneira geral, esses seriam os direitos mais, digamos assim, que merecem ser melhores explanados para que as pessoas tenham essa visão mais ampla desses direitos. É muito amplo, né, quando a gente fala de direitos, e muitas mulheres desconhecem esses direitos, porque a gente sabe que é um momento delicado mesmo, às vezes a gente nem para pensar nisso. Mas eu quero saber, no caso, quais alguém, começando pela cirurgia, acabou de receber um diagnóstico, passou pela cirurgia, né, que tem a cirurgia reparatória. A gente acha só uma rede particular. Isso.
Excelente pergunta, Cris. Excelente pergunta, porque quando nós falamos sobre uma cirurgia para o tratamento de um nódulo, de um tumor na mama, nós sabemos o quanto a mama está relacionada, está ligada ao feminino, à essência, à nossa essência. De maneira que numa situação em que é necessária a remoção, a extração do tecido mamário, isso causa certamente na mulher uma dor profunda no seu emocional, na questão da sua feminilidade, na sua vaidade, no olhar que ela tem para si. Então, nós temos hoje garantido por lei e, obviamente, pela Constituição e por todas as normas que são dirigidas a essa mulher, o direito de não só tratar o câncer propriamente dito, mas de passar por uma cirurgia reparadora que deve ser custeada, não só nos casos em que essa consumidora tem o seu plano contratado, mas para aquela cidadã que não tem condição de pagar um plano de saúde, mas que demonstre, por meio de um documento oficial, por meio de um relatório médico, de laudos, todo o embasamento dos pedidos feitos ao SUS ou até mesmo à rede particular devem ser embasados no olhar médico. Eu costumo dizer que o médico, o pedido médico, os documentos que saem de um consultório são soberanos, de maneira que nem mesmo um juiz, com todo o conhecimento jurídico que o juiz tem, ele pode se colocar diante de um olhar médico questionando essa eventual indicação. Então, é de muita importância, de suma importância que, primeiro, essa paciente compreenda que ela tem o direito. Né? E nesse sentido, eu parabenizo a sua produção, parabenizo a Rádio Metropolitana por nos abrir esse espaço para falarmos sobre esses direitos. Então, primeiro, tem o direito. O Estado tem que cobrir a cirurgia reparadora? Sim, tem que cobrir. A cirurgia estética reparadora? Sim, tem que cobrir. E de que maneira? Apresentando todo um aparato documental do médico para que essa paciente possa passar por essa cirurgia e se resgatar nesse sentido feminino. Porque às vezes o tratamento é tão árduo, tão doloroso, tão pesado, e ela ainda fica com aquela dor de não ter a mama. Então, por que não a lei garantir isso? A lei garante e é importante que nós falemos sobre isso para que as pessoas busquem essa cirurgia numa situação de necessidade. Muito bacana. E eu queria saber também, doutora, sobre a isenção de taxas, né, de impostos, de imóveis. Sim, nós temos que considerar também, dentre aqueles benefícios que nós falamos há pouco, de maneira mais ampla, existem alguns temas relacionados à parte tributária. Tributo é algo que, imposto, né, falando de maneira bem clara, é algo que a gente sabe o quanto dói no bolso. Então, pagar um IPTU, pagar um IPVA, pagar IPI, que são impostos que incidem, por exemplo, quando se adquire um veículo, tudo isso dói no bolso do brasileiro, especialmente nesse momento que nós ainda sofremos os efeitos de uma pandemia, muitas pessoas ainda estão se reencontrando, né, sob o aspecto profissional, muitas pessoas perderam seus empregos, e uma mulher, uma pessoa, uma cidadã, ou até mesmo um cidadão, claro que o nosso foco hoje é o Outubro Rosa, mas aqui nós temos que falar genericamente também sobre o direito do paciente com câncer, tá? Então, por exemplo, a isenção do IPI, por exemplo, na aquisição de um veículo, nós temos esse benefício, então já cai obviamente, esse imposto, a questão da quitação do financiamento, sabemos o quanto é difícil muitas vezes arcar com os juros de um financiamento. Então, uma paciente ou um homem que esteja passando por um tratamento e que está ali numa situação até de prejuízo no seu sustento, ele também pode pleitear a quitação da sua casa que está ali financiada. Então, são temas interessantes para que as pessoas conheçam e busquem, né? Eu preciso comprar um carro, mas eu estou passando por esse problema. Bom, eu vou levar à concessionária, à loja, o laudo do meu médico para demonstrar que eu tenho direito a uma isenção de IPI, por exemplo, que já é um valor interessante, tá? Então, são temas que a gente pode buscar e só pode buscar se conhecer. Daí porque é tão importante nós falarmos sobre isso.
Certeza, doutora, é muito importante. E eu conversava até aqui nos bastidores também, né, com a nossa produção, e a gente falava sobre isso mesmo, né, que muitas mulheres, pacientes oncológicos, não sabem, desconhecem seus direitos, e são muitos os direitos, né? Então, quando você tem conhecimento, você sabe o que você tem direito, o que buscar, com quem falar. Então, isso é muito importante, e ainda mais, né, nesse mês que a gente está aqui no nosso programa também, trazendo informações de autocuidado, de autoestima e também de direitos, porque sim, você tem direito, você que está ouvindo agora, olha quantas coisas, né, quanta coisa a doutora falou aqui pra gente também, quantas situações a doutora trouxe aqui, que às vezes você nem imagina que você tem direito, desde um atendimento, né, prioritário, então, tudo isso, a isenção de impostos, de veículos, de vou comprar uma casa, da cirurgia reparadora também, que você tem direito, então, tudo isso é importante a gente falar. E eu queria saber agora da questão trabalhista também. Como que fica essa questão dentro do ambiente de trabalho? Que direitos essa mulher tem? Também é um tema interessante de ser abordado, porque essa mulher, ela, primeiramente, ela tem o seu emprego resguardado. Ela não pode pura e simplesmente ser demitida por levar à empresa o diagnóstico do câncer, tá? Então, ela não pode ser, vamos dizer assim, sofrer algum tipo de preconceito, sofrer uma demissão sumária, tá? Ela tem todos os direitos trabalhistas resguardados. E como nós falamos há pouco, é uma mulher, é um ser humano que, embora esteja, necessite do seu emprego e da sua renda, também vai precisar do olhar humanizado do empregador, especialmente porque precisará, muitas vezes, de licenças para sessões de radioterapia ou, dependendo da situação do câncer, sessões de quimioterapia, muitas vezes vai precisar estar ausente por algum período. Então, a lei, a CLT e algumas leis esparsas também trazem esse direito às licenças. Muitas vezes, a mulher ou uma pessoa que está passando por esse problema começa a ter medo, será que eu vou perder o emprego porque eu tenho que fazer o tratamento, porque eu preciso sair para o médico? Não, a lei garante a licença para o tratamento, de maneira que o empregador não pode pura e simplesmente falar, olha, não te dou, se você for, você não precisa voltar. Infelizmente, nós temos que considerar que há bons empregadores, mas há aqueles que nem sempre terão esse olhar cuidadoso, humanizado, que é o que nós não esperamos que ocorra, mas o nosso papel é falar sobre direitos. Então, existe sim o direito à licença para o tratamento, sem falar também que nós podemos considerar aqui, especialmente aquela funcionária que tem o vínculo empregatício pelo regime da CLT, certamente ela vem tendo descontados os valores para o seu fundo de garantia. Então, numa situação em que é feito o diagnóstico do câncer, essa paciente pode fazer imediatamente o saque do seu fundo de garantia, sem que para isso tenha que ser demitida ou assinar a sua rescisão. Então, são direitos que a lei assegura justamente para que essa paciente tenha melhores condições de tratamento, e especialmente a questão psicológica. Ela saber que ela tem aquele dinheiro para uma situação em que ela precise usar para uma cirurgia que eventualmente o plano não cubra, um tratamento alternativo. Nós sabemos que hoje existem diversos tratamentos que talvez o SUS nem tenha, né, ainda a possibilidade de ofertar, mas que a paciente pode buscar. Por exemplo, a ozonioterapia, são são tratamentos alternativos, obviamente que tem um custo, e que essa paciente pode se utilizar fazendo uso justamente desse depósito que está lá na Caixa Econômica. Então, o levantamento do fundo e do PIS/PASEP também são direitos assegurados a essa paciente. A gente fala de licença, né, que a mulher tem direito, e falando agora da realidade do SUS, que a gente sabe que às vezes demora um pouco também para acontecer as coisas, como funciona? A mulher ela tem o direito de se ausentar do trabalho quando ela inicia o tratamento, ou a partir do momento que ela tem um diagnóstico, ela já pode se ausentar, porque às vezes pelo SUS acontece isso, você tem um diagnóstico, mas para agendar uma demora. Sim, o diálogo entre a paciente, entre a funcionária e o empregador deve ser o mais claro e aberto possível, no sentido de que ela leve, primeiramente, o relatório médico,
a documentação que vai demonstrar, até mesmo o receituário, porque normalmente o médico vai indicar o número de sessões de radioterapia, e aí essa paciente, ela vai certamente fazer o agendamento, há um trâmite, há uma burocracia a ser organizada, a ser, né, estabelecida, para que essa paciente faça todo esse tratamento. Então, primeiramente, é obter do médico claramente a quantidade de sessões, de que maneira, especialmente se for caso de SUS, de que maneira ela vai cumprir essas jornadas de rádio e quimioterapia e levar essa documentação, eu costumo falar nas pastinhas, né? Montar as pastinhas, porque onde há clareza, há a boa-fé, não há dúvida. Então, esse empregador precisa compreender que essa funcionária tem o direito, que ela está demonstrando ter o direito e que ela precisa do olhar dele, não somente humanizado, mas que ele cumpra a lei. Então, não é um favor que ela está pedindo, ela está ali demonstrando que precisa fazer o tratamento num determinado número de sessões e que esse empregador vai precisar permitir, né, autorizar que ela passe por esse tratamento. A ideia é apenas essa, tá? Fazer ajustes de horários, né? Não cabe aqui uma compensação, então não há que se falar, por exemplo, em banco de horas. Olha, para você poder sair, você vai precisar compensar. Não existe isso, tá? Essa paciente faz o tratamento sem nenhum desconto às horas que ela deixou de trabalhar. É importante nós falarmos isso também, para não passar a impressão de ter que fazer uma compensação, por exemplo, não trabalhou na semana, ir aos sábados. Isso não existe, tá? Essa paciente, ela tem que ter um olhar de foco para a sua saúde, de respeito aos seus direitos trabalhistas também. Saltar, porque a gente sabe, como a senhora falou mesmo, tem bons empregadores. Eu não ouvi a pergunta. Eu estou dizendo assim, pontuando, né, reforçando o que a senhora falou, porque existem empresas que podem propor essa questão de banco de horas. Exato, nós não podemos conceber e nem considerar coerente, muito menos revestido por lei, protegido por lei esse tipo de situação. A paciente, ela tem um direito, que é o tratamento da sua doença, está previsto na lei, está previsto na Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, né? Existem leis que também regulam questões pontuais, como, por exemplo, a licença, como, por exemplo, o saque do fundo de garantia. Então, não há que se falar jamais numa situação de compensação, de desconto, e muito menos numa situação de demissão, né? A demissão, ela até pode vir a ocorrer, desde que ela guarde todos os critérios e todas as normas legais para que essa paciente não seja prejudicada em seus direitos trabalhistas. Sensacional, muito bom conversar aqui, trazer informações, né, para toda a nossa população. É muito importante. E, doutor, Não escuto. ouvindo? Será que agora vai conseguir ouvir? Consegue? Agora sim. Conseguiu, não? Tá cortando. Tá cortando. Acho que a nossa transmissão, a nossa conexão. Será que ela consegue? Vamos ver se a Chayra consegue. Voltou? Voltou, agora voltou sim. Eu que não estou conseguindo ouvi-la agora. Ah, tá. Eu te escuto. Eu consegui te ouvir também. Então tá ótimo. Estamos conectadas.
Eu acho que ela não conseguiu me ouvir. Shaira, será que é alguma Voltou. questão da conexão? Agora voltou. Consegue me ouvir? Eu Consigo. queria saber de um conselho prático para uma mulher que acabou. Excelente pergunta, Cris. Excelente pergunta, porque muitas vezes, especialmente aquela mulher que recebe o diagnóstico e não tem condição de ter um tratamento por um plano de saúde, realmente vem uma série de questões, dúvidas, e o primeiro sentimento é o do medo, né? Como? Por onde eu começo? São pessoas que muitas vezes já têm filhos, nós mulheres que temos a responsabilidade de cuidar, de organizar a vida dos nossos filhos. Então, o medo e o medo da morte é, sem sombra de dúvida, algo que pode paralisar a mulher nesse momento, né? E nós temos que trazer de maneira muito clara o encorajamento, falar sobre os direitos dessa paciente, para que ela compreenda que nós vivemos num país onde há um sistema de saúde muito bem, apesar dos seus gargalos, nós temos que reconhecer os gargalos do SUS, mas o Estado, por intermédio do SUS, é capaz de cuidar da mulher carente que não tem condição de cuidar da sua vida, da sua saúde, por intermédio de um plano privado de saúde. Nós temos aqui em São Paulo, no nosso estado, instituições muito sérias voltadas para esse atendimento, né? O próprio Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer, né? Nós falávamos lá do Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital do Amor. Aqui na nossa cidade de São Paulo, nós temos o Instituto AC Camargo, enfim, são hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde e que prestam um atendimento muito bom. Então, o primeiro passo é compreender, entender bem o diagnóstico, solicitar ao médico a maior clareza possível no que diz respeito aos laudos, aos relatórios, à solicitação dos exames. Como disse no início, Cris, há um atendimento prioritário, há direito a um atendimento prioritário, de modo que essa paciente, ela vai sim ter um olhar diferenciado nos agendamentos, e para isso, para que ela também possa cobrar todos esses direitos, ela precisa conhecer. Então, tendo o diagnóstico, tendo a documentação médica, os laudos, os relatórios e as solicitações, ela pode sim solicitar o atendimento mais rápido possível e ter, obviamente, um olhar mais cuidadoso e, obviamente, também a resposta mais rápida dessas solicitações feitas pelos médicos. Tudo com o objetivo da sua cura. Sabemos que o diagnóstico precoce é melhor, né, é a melhor resposta, digamos assim, que nós podemos ter quando se trata da busca da cura. Então, que a mulher também tenha esse olhar de atenção para fazer os seus exames, para ter regularidade nesses exames, para que se numa situação de diagnóstico infelizmente ocorrer, ela pode ter maiores chances de cura. Joia, perfeito, doutora, perfeito mesmo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada por esclarecer, trazer assuntos tão pertinentes, tão importantes para todas nós mulheres, né? Porque, acima de tudo, Eu que agradeço pelo convite que vocês me fizeram, com muita honra. Estamos hoje aqui falando sobre esse tema tão importante e é uma enorme satisfação estar com a sua audiência. Cris, muito obrigada a toda a sua produção. Que a gente possa continuar falando sobre os direitos das pessoas que muitas vezes desconhecem o caminho que devem seguir para buscá-los. Estamos hoje falando sobre direito das consumidoras que têm essa situação envolvendo câncer, mas
enfim, uma série de situações aí que nós podemos considerar como necessárias de abordagem. Então, parabéns a toda a sua produção, muito obrigada pelo convite. Convido a sua audiência para me seguir no Instagram. No Instagram eu estou como @lucianalinares.adv, sem o H. Muitas vezes as pessoas confundem o meu sobrenome, é linares.adv, lucianalinares.adv. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Essa informação para você. Seguimos aqui com o nosso... Você vai realizar o seu sonho. Apartamentos de